Hoje nós iremos falar sobre artigo, né? E o que é o artigo? O artigo é a palavra que antecede o substantivo, né, podendo defini-lo ou especificá-lo ou indefini-lo generalizando, né? Aí assim a gente tem como função especificar o gênero e o número do substantivo. Então, artigo nada mais é do que a palavra que antecede o substantivo. Substantivo. Então, vamos lá. Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. Aí nós vamos ver aqui, os artigos definidos, porque nós temos os artigos definido e os artigos indefinido. Os definidos, ele determina o substantivo de maneira precisa, exata, né? E aí nós temos os artigos o, a, os e as, que são os artigos definidos, né? Que eles definem com precisão os substantivos. Aí nós temos aqui o exemplo. A cadeira está quebrada. A cadeira está determinada, né? Não é uma cadeira qualquer, e sim a cadeira individualmente. Então, ele define, né, o objeto, que no caso aqui é a cadeira, o substantivo, né? O substantivo cadeira. Eu matei o animal. Não matei todos de forma generalizada, e sim o animal específico. Eu estou dizendo que eu matei o animal, né? Então, eu estou especificando o animal que eu matei. Aí, no caso aqui, é o quê? Os artigos definidos. Agora, vamos ver o que é os artigos indefinidos. Determina os substantivos de maneira vaga. Quer dizer que não é uma maneira clara, né? Não específica daquele substantivo. E aí nós temos os artigos indefinidos, que são uma, uns, umas. Por exemplo, eu matei um animal. Eu não especifiquei que animal foi, né? Eu estou apenas dizendo que eu matei um animal. Pode ser um animal qualquer. Não o animal, como no artigo definido. Uma cadeira está quebrada. Não define quais das está quebrada, né? Quais é a cadeira que está quebrada. Qual daquelas cadeiras estão quebradas? Ele está dizendo que uma cadeira está quebrada. Pode ser qualquer uma, né? Qualquer uma cadeira, porque ele não define quando ele diga assim. Quando ele digo assim, a cadeira está quebrada, como no artigo definido. Aí nós temos aqui as combinações dos artigos. É muito presente a combinação dos artigos definidos e indefinidos com preposição. Este quadro aqui ele vai apresentar, né, a forma resumida das combinações. Aí nós temos o quê? A coluna das preposições, aí temos os artigos, né, definidos e os artigos indefinidos. Por exemplo, a preposição a, de, em, por e per. Aí nós temos os artigos o, né? Os, artigo a e as, artigos indefinidos, que nós temos os definidos e os indefinidos. Os indefinidos é umas, e umas, no de, com a combinação, né? Ao, aos, a, as, em, dos, dos, das, duns, duma e dumas, do poi, pen, nó, nós, nas, nos, nuas, nuas. E o artigo aqui, pelo e pelos, né? E pela e pelas, que é o artigo definido. Vamos ver agora aqui algumas observações. As formas a e as,
que são craseados, ó, a função da preposição a com o artigo definido a, essa função de vogais idênticas é conhecido por crase. Percebam bem aqui, ó, a e as, né? Quando é a junção da preposição a com o artigo definido a. Então, aí ele fica conhecido como acraseado, porque é a junção dos dois. As formas pelo e pelas resulta da combinação dos artigos definidos com a forma per, equivalente a por. Então, a junção aí, né? A combinação dos artigos definidos, né? Com a forma per, equivalente a por. Considera-se obrigatório o uso do artigo depois do numeral. Ambos. Vamos lá. Ambos os garotos decidiram participar das Olimpíadas. E aí aqui, ó, os garotos, né? O uso do artigo aqui depois do numeral, né? Ambos os garotos decidiram participar das Olimpíadas. Nomes próprios, indicativos de lugar, admite o uso do artigo, outros não. Por exemplo, São Paulo, o Rio de Janeiro, Veneza, a Bahia. No caso aqui, ó, São Paulo não tem o uso do artigo. Já ó, o Rio de Janeiro tem o uso do artigo. E também a Bahia, ó, se foi usado aqui o quê? O artigo a. Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. Por exemplo, o trabalho dignifica o homem, né? Dignifica o homem. Ó, artigo definido. Ó, ele está dizendo aqui o quê? Que o trabalho, né, dignifica o homem. O homem, no caso aqui, ele está especificando, né? Aí é um artigo definido. No caso de nomes próprios, personativos, denotativo, a ideia de familiaridade ou afetividade é facultativo o uso do artigo. Quer dizer que não se usa, né? Facultativo o uso do artigo. Por exemplo, Cristina é a mais extrovertida das irmãs. Pedro é o xodó da família. Então, quando tiver esses casos aqui, né? Ele fica o quê? É facultativo, né? O uso do artigo. No caso de os nomes próprios personativos estarem no plural, são determinados pelo uso do artigo. Aí nós temos aqui, ó, quando ele é personativo, né? No caso dos nomes próprios, né? Personativo, por exemplo, os maias, os incas, os astecas. E aí nós usamos aqui dos artigos o quê? Os, né? Ó, os maia, os incas e os astecas. Então, aqui, quando ele é personativo e que ele esteja também no plural, né? Aí a gente usa os artigos. Usa o artigo também, usa-se o artigo depois do pronome definido, todo para conferir uma ideia de totalidade. Sem o uso dele, o artigo, o pronome assume a noção de qualquer, né? A noção de qualquer outra função aqui, né? O artigo, né? O pronome, no caso, assume a função que seria do artigo. Por exemplo, toda a classe parabenizou o professor. A sala toda, no caso aqui, né? Aí foi usado o quê? O pronome a, né? A sala toda. Antes de pronomes possessivos, o uso do artigo é facultativo. Adoro o meu vestido longo. Então, aqui ele ficou facultativo, né? O uso do artigo. Adoro o meu vestido longo. Adoro o meu vestido longo. Ou adoro o meu vestido longo. Ele fica facultativo, no caso aqui, né? A utilização do artigo indefinido pode indicar uma ideia de aproximação numérica. O máximo que ele deve ter é uns 20 anos.
uns 20 anos. A utilização aqui foi do artigo que? Indefinido. O artigo também é usado para substantivar palavras oriundas de outras classes gramaticais. Por exemplo, não sei o porquê de tudo isso. E ele foi usado bem aqui, ó. O artigo, né? O artigo também é usado para substantivar. Ó, não sei o porquê de tudo isso. O ozinho bem aqui, o artigo que foi utilizado. A atividade que vocês irão fazer será da página 30, né? A página 34, que é justamente sobre o artigo, que é o artigo em si, a classificação e flexão, que é o caso dos artigos definidos e indefinidos, e o artigo e a substantivação das palavras. Então, essa é a atividade que vocês irão fazer e nós iremos corrigir na nossa aula de segunda-feira. Tá ok? Pois tá. Abraço e até a próxima aula.